Estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Então, pessoal, vamos na continuidade. Hoje a aula também eu creio que seja no mesmo tempo da semana passada. Vamos só relembrar o que a gente já falou, né? Sobre a primeira parte aqui desse artigo do Catecismo que fala sobre a transmissão da revelação. Eu falei que a chave de entendimento para o Catecismo nos dá é entender que essa transmissão da revelação ela foi dada de duas formas, perdão. A segunda parte da transmissão da revelação, né? É o artigo 3º. Fala sobre a Sagrada Escritura. Mas, sem o artigo 2º, que é a transmissão da revelação, a gente não consegue entender o artigo 3º. O Catecismo, como eu falei, ele dedicou um capítulo inteiro, né, um artigo inteiro à Sagrada Escritura. Deu essa importância a ela, essa relevância enorme a ela. Mas se a gente não entender que as Escrituras, que as Sagradas Escrituras são, vamos dizer assim, uma fonte da tradição, elas são um objeto da tradição, a gente não entende a nossa fé. Porque a tradição é aquilo que perpetua toda a nossa fé. É aquilo que une a nossa fé. Como eu falei semana passada, primeiro a gente teve os apóstolos, teve Cristo, para depois ter o escrito, o livro escrito, né? Antes de ter o catecismo escrito, São João Paulo II, a gente tem o Papa João Paulo II. Então a gente tem a fonte primeiro, depois o livro. E nisso o catecismo ele vai destrinchando, que vai explicando sobre inspiração, né? Ele fala que Deus é o próprio autor das Escrituras. Ele simplesmente inspira através do Espírito Santo, né, os homens, os agiógrafos, que serão os escritores sagrados. Ele revela a eles essa verdade. Claro que a revelação plena, ela se dá no próprio nosso Senhor Jesus Cristo, né, o Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade. A plenitude dessa revelação é Ele. Então, toda vez que nós ouvirmos a palavra revelação, lembramos sempre disso, Jesus. Ouviu a palavra revelação, se fala sobre Jesus, porque Ele é a plenitude da revelação. A gente pode falar da revelação, como a gente vai ver hoje sobre o Antigo e o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento, ele existiu, né? Tudo que aconteceu no Antigo Testamento foi relatado, ele existiu para Cristo, para a vinda de Cristo, né? Então, toda vez que a gente ouvir a revelação, foi revelada a Moisés, mas para que foi revelada a ele? Para que lá na frente Cristo viesse e salvasse a humanidade. Então assim, revelação é Cristo, a plenitude é Cristo. Eu até falei, não sei se eu falei semana passada ou na outra semana, sobre a revelação particular e a revelação pública, né? Que toca na questão de que ninguém é obrigado a acreditar na aparição de Nossa Senhora, mas uma aparição de Nossa Senhora, ela ao ser confirmada pela Igreja, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, La Salette, ao ser confirmada pela Igreja como algo verdadeiro, ela fortifica a nossa fé. Ela fortifica a nossa fé, ela tem um fundamento, vamos dizer assim, temporal, né? Por exemplo, a gente lê aqui nas Escrituras, mas isso aqui aconteceu 2000 anos atrás. Aqui no tempo de Cristo aconteceu 2000 anos atrás. Só que quando Nossa Senhora aparece, ela aparece em um determinado momento da história em que Cristo fisicamente não está presente, mas Ele quer que uma mensagem seja transmitida. Por isso existe essa revelação particular. As aparições marianas são revelações particulares, não são revelações públicas, apesar de, em Fátima, ela ter se manifestado de maneira pública, mas Cristo ele manda essa mensagem de maneira particular, confirmando um aspecto da fé que ou vai acontecer, uma profecia, ou que na verdade está se perdendo, né? Na verdade, um momento de conversão para um povo, como foi no caso de Guadalupe, entre outras mensagens também que vão sendo passadas, que caberia a gente fazer uma aula só sobre isso. Mas
Então como crer na aparição mariana? Como crer numa revelação particular, uma revelação privada? É, crendo como crê a igreja, né? Criando um conflito, vamos dizer assim. É isso que a igreja faz. O magistério faz isso, ele cria um conflito entre aquilo que ele está sendo investigado, né, aquela revelação particular, com o objeto pleno da revelação, que é a Sagrada Escritura, que é o Evangelho. Então existe esse conflito. O conflito, entendam, que é para poder ver se aquilo um condiz com o outro, não se contradiz. Porque do momento que algo contradiz, deixa de ser uma revelação e passa a ser uma heresia. Então, a revelação particular ela tem que edificar a nossa fé e não contradizer a nossa fé. É muito duvidoso, por exemplo, se alguém chegasse e falasse, não, porque Deus me revelou que, sei lá, a Virgem Maria não é virgem. Maria não é virgem, era só uma mulher qualquer. Não. Isso coloca em dúvida a sua fé. Então, não deveria ser, não é levado com uma consideração, uma revelação válida, entendeu? Uma revelação particular válida. Depois o catecismo fala aqui sobre a interpretação da Escritura, né? O que nós precisamos para interpretar a Escritura. Ele fala sobre atenção ao conteúdo e a unidade, ler a Escritura dentro da tradição, né? Dentro do magistério, estar atento à analogia da fé, né? Que é o projeto da revelação, o projeto de salvação. São os 3 critérios que estão descritos lá no Concílio Vaticano II, lá na Dei Verbum, que é um documento conciliar, o último concílio. E agora nós vamos entrar então nos sentidos da Sagrada Escritura. Além dessas formas de interpretarmos, né, de lermos a Escritura, com esse respeito que nós temos que ler as Sagradas Escrituras, nós temos que entender que a Escritura ela tem sentidos. O que são esses sentidos? Por exemplo, quando você lê um livro, né, sei lá, eu tenho aqui na minha estante Machado de Assis, tenho Guimarães Rosa, eu tenho clássicos da literatura brasileira e internacional. Quando eu pego um clássico da literatura, eu vou ler, isso aqui é uma ficção. Então eu leio já sabendo que é uma ficção. Eu tenho livros que são de distopia, eu já leio sabendo que é uma distopia. Tenho livros de Tolkien, né, Senhor dos Anéis, eu leio sabendo que é uma fantasia. Eu tenho livros infantis aqui de fábulas, eu leio sabendo que é uma fábula. Então é o sentido daquele livro ali, ele é um sentido de uma ficção, é o sentido de uma fábula, é o sentido de uma fantasia. Quando a gente lê a Escritura, também se enquadra nesse aspecto. E existem 4 sentidos nas Escrituras, segundo diz o Concílio e o Magistério da Igreja. É o sentido literal, né? Literal é o que está ao pé da letra, vamos dizer assim, é o que está escrito realmente ali. Aqui mesmo diz assim no número 116. É o sentido significado pelas palavras da Escritura, que é descoberto pela exegese, que segue as regras da correta interpretação. Ou seja, é aquilo exatamente que está escrito. Você lê a Escritura, você lê uma passagem, por exemplo, Moisés, ele bateu o cajado no chão e abriu o mar vermelho. Aquilo aconteceu. Foi um milagre operado por Deus através de Moisés. Moisés foi um instrumento, como eu costumo dizer, o machado na mão do lenhador. Então, aquilo aconteceu literalmente. Depois ele vai dar o sentido espiritual. Esse sentido espiritual o que aquilo diz dentro do projeto da salvação para você. Por exemplo, ele diz assim, 117. Graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ele fala podem ser sinais. Então, assim, o sentido espiritual, ele condiz muito mais, às vezes, a uma condição sua, entendeu? Do que de uma maneira geral. Claro que ele aborda de um aspecto geral da espiritualidade, né? Por exemplo, quando Jesus entra lá na casa de Maria e Marta, ele fala, Marta, Marta, seja como Maria, que se preocupou com as melhores coisas, né? Estás muito agitado, não se agiteis, Marta. Então, assim, que sentido espiritual aquilo nos traz? De que nós somos pessoas agitadas. Nosso espírito está agitado com o dia a dia, com levar a criança para a escola, com televisão, sei lá, trabalho, um monte de coisa. Então, assim, é um sentido espiritual pra gente. Mas isso também não descaracteriza que se enquadra de uma maneira geral para todos. Entendeu? Ele não só comunica a nós, mas comunica a toda a igreja.
É, aqui eu não sei porque ele fez dessa forma, mas ele colocou, não sei porque o catecismo colocou dessa forma, mas ele colocou os outros sentidos dentro do sentido espiritual. Não consegui compreender. Ele disse que são subdivisões do sentido espiritual, né? Que na verdade o literal é justamente o que está escrito, e o espiritual ele se divide em três ramificações, que é o alegórico, o moral e o anagógico. Alegórico porque, é, tipo assim, você olha para... O que é uma alegoria, né? Vamos lá. Alegoria, lembra de escola de samba. Escola de samba, quando você vê uma alegoria, ela te remete a alguma coisa, né? Algum fato, vamos dizer assim, né? Eu costumo conversar com a minha esposa assim, pô, é muito simples você chegar para a criança e falar assim, o que que é uma pá? O que que é uma vassoura? A vassoura é aquilo que eu uso para varrer. Beleza. Mas experimenta chegar para a criança e falar assim, o que que é a bondade? Uma criança pequena, igual minha filha que tem 2 anos. O que que é a bondade? Você vai ter que dar para ela o exemplo de uma pessoa bondosa. Tem uma história que a gente conta toda noite para minha filha, que praticamente, e tem uma parte que é, o personagem ele fala alguma coisa, que minha filha fala assim, eu quero ver isso. Só que acho que é maravilhoso, não é assim, incrível, incrível. A palavra é incrível. Ela fala assim, eu quero ver incrível, eu quero ver incrível. Só que não tem como a criança ver incrível, né? Porque não é literal. Aquilo para você explicar para ela o que é incrível. Filho, incrível é uma coisa muito legal, uma coisa muito boa. Né? O que é uma coisa muito boa? Não, você não gosta disso. Aí você tem que contar uma história para elucidar para ela aquilo ali. Então, assim, esse sentido alegórico é justamente isso. A alegoria, ela vai remeter a nós a ideia de uma coisa que acontece através de um fato. Por exemplo, Jesus, ao entrar na barca de Pedro, né, é, estava lá no Mar da Galileia, e todo mundo dentro da barca foi dormir e começou a tempestade. E. Não, perdão, estou misturando dois fatos. Eles estavam na barca, no meio da tempestade, e Jesus veio andando sobre as águas. Pedro achou que era um fantasma, se desesperou. Mas depois ele viu que era Jesus e ele quis se lançar no mar para ir com Cristo. Então, assim, o que isso vai te arremetendo? Pedro está na barca, eu estou na barca, eu estou em mim. Quando eu estou em mim, quando eu estou na minha barca, na minha morada, vamos dizer assim, eu estou agitado. As tempestades, né, elas estão agitando meu coração, estão agitando meu espírito. Eu não consigo enxergar o Cristo que vem. Eu não consigo enxergar o Cristo no meu próximo, eu não consigo enxergar Cristo agindo na minha vida. Porém, se eu foco meu olhar em Deus, se eu foco meu olhar em Cristo, eu consigo enxergá-lo. E ao enxergá-lo, eu sei que o mar se acalma. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque aí você vê como é que aconteceu com Pedro. Ele se lança no mar para poder ir até Cristo. Ele fala, me permita também que caminhe sobre as águas. Só que ele quase se afoga. Aí Cristo vai lá e salva ele, estende a mão e salva ele. Então, a gente, no meio do mar agitado, se a gente tentar se lançar de qualquer forma, a gente não vai se salvar. E sem a força de Cristo a gente não se salva. Então, assim, essa é a maneira da interpretação da Escritura. É o sentido alegórico. Você cria dentro daquela história que aconteceu, literalmente, uma alegoria que te remete a um aspecto da espiritualidade. Seria as parábolas? As parábolas são os maiores exemplos disso. Eu citei aqui um exemplo, né, que aconteceu verdadeiramente, porque, assim, muitas vezes na Escritura a gente vai ver ou parábolas no Novo Testamento, ou fatos realmente da vida de Cristo. As parábolas, elas são mais fáceis de enxergar. Por exemplo, você vê lá o filho pródigo. Através da figura do filho pródigo, você vai ver que, sei lá, Deus, ele tem um perdão incondicional, ele tem um amor incondicional. Deus me espera que eu me volte para ele, quando tem lá o pai esperando o filho. Tem um irmão invejoso, um irmão que rancoroso, né? Então, não se preocupais com os irmãos que são rancorosos, mas o pai também é bondoso com ele, entendeu? Todos nós merecemos esse perdão. Então, assim, quando a gente vai para o mundo, o que acontece? A gente vai para o mundo, a gente se lança nesse mundo depravado, a gente experimenta as coisas da vida, a gente se afunda na lama. É isso que acontece com o filho pródigo. Ele se afunda na lama, ele come com os porcos, ele fica pobre. Então, assim, a parábola, ela condiz muito mais essa condição de, como posso dizer, da alegoria, do que, claro, a vida de Cristo. Mas a parábola nada mais é do que a história também
um fato que pode acontecer, entendeu? Como eu citei agora do filho pródigo. Jesus, ele contava através de parábolas justamente para as pessoas daquela época elas entenderem, né? E se a gente consegue, dentro da vida de Cristo também, enxergar esses fatos, como eles podem remeter a uma realidade da nossa vida, pô, a interpretação, a chave de interpretação das Escrituras fica perfeita. Quando, é, não lembro qual texto da Bíblia que diz que o Espírito Santo, ele comunica a cada um de nós, né, de uma maneira diferente, ele fala especificamente sobre isso. Nós não podemos entender como a interpretação real das Sagradas Escrituras, ela é de cunho particular. Não, isso não existe. Isso foi inventado por Martinho Lutero. A gente tem que interpretar as Escrituras à luz da tradição, à luz do magistério. Porém, existe vamos dizer assim, uma comunicação pessoal do Espírito Santo conosco, através do que aquela Escritura nos diz. Eu vou explicar sobre isso um pouquinho depois. Mas, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente vai encontrar diversos elementos de histórias do Antigo Testamento que remetem a condições da nossa realidade espiritual, muitas vezes. Entendeu? O segundo sentido, dentro do espiritual, ele diz que é o sentido moral. Os acontecimentos relatados na Escritura devem conduzir-nos a um justo agir. Eles foram escritos para a nossa instrução. Essa separação que ele faz aqui, ela não acontece separadamente. É isso que vale ressaltar. Porque, por exemplo, a alegoria, ela remete a um fato da vida. Mas aquele fato da vida, ele está sendo envolto por uma condição moral, certo? Por exemplo, quando eu falei da agitação lá de Maria e Marta, né, ou das tempestades, enfim, que os apóstolos estavam passando lá dentro da barca de Pedro e que Jesus caminha sobre as águas. Essa agitação, o que seria essa agitação? Para você, a agitação, de repente, pode ser conta para pagar, né, pode ser as crianças que não querem dormir. Para mim, pode ser, sei lá, a dificuldade de lidar com um tipo de pecado, entendeu? Então, assim, isso é muito particular, mas isso não muda a seguinte questão: é um aspecto moral, está sempre envolvido dentro de um aspecto moral. A moralidade, ela está sempre ligada à espiritualidade, né? E quando a gente enxerga que as alegorias, elas alimentam a nossa imaginação para que nós enxerguemos através das escrituras, à luz das escrituras, como vivermos cada dia a nossa moral, né? Como nós fortalecermos a nossa moral, a gente vê como a espiritualidade é fortalecida. Quando eu falar sobre no finalzinho sobre esqueci agora o nome, mas a meditação das escrituras, vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Essa meditação, você vai se lançar, né, num caminho espiritual. Você se lança no caminho espiritual porque você medita aquela palavra, um trecho da palavra, Lectio Divina. Pronto, lembrei. A Lectio Divina, você se lança num caminho de meditação na palavra, um caminho espiritual, mas ela é vivido através, né, no seu dia, através do aspecto moral. Então um está ligado com o outro. E por fim, o sentido anagógico. Podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, conduzindo-nos, em grego, anagogia, na verdade, anagoge, que se pronuncia, a nossa pátria. Assim, a igreja na terra é sinal da Jerusalém Celeste. Esse sentido anagógico, como diz aqui, é algo, né, é um sentido que remete à sua salvação, remete à glória eterna, vamos dizer assim. É meio complexo, mas assim, como eu falei, esses três sentidos que ele coloca dentro do espiritual, eles nada mais são do que a demonstração de como que o caminho espiritual ele se concretiza, como ele se conduz. Que é o quê? Através de uma alegoria, através de você, de você meditar uma palavra, meditar um versículo, aquilo ter uma reflexão moral na sua vida, que vai te ajudar a construir um caminho para a tua santidade. Vai te ajudar a construir um caminho para a tua salvação. O 1, 2 e 3 é exatamente isso. 3 degraus da meditação. Então vamos entrar no cânon das Sagradas Escrituras.
a partir do número 120. Foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir que escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Esta lista completa é denominada Cânon das Escrituras. Ela comporta 46, 45 se contarmos Lamentações, JR, não lembro o que é, Jeremias, acho. Escritos para o Antigo Testamento e 27 para o Novo Testamento. Então, as Escrituras, o que ele diz aqui? Embaixo ele vai dizer quais são todos os livros. Elas foram escritas pela Igreja. Vamos dizer assim, foram compiladas pela Igreja. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo. O Novo Testamento, escrito pelos apóstolos, foi dado por herança pelos seus sucessores. E o Antigo Testamento foi escrito pelos judeus. O conflito que gerava era o seguinte: dependendo da região lá dos judeus, lá em Israel, cada um aceitava um cânon diferente. Esse foi um problema encontrado para a compilação dos escritos. Então a Igreja, por bem, por exemplo, tinha uns que não aceitavam a Septuaginta, que é conhecida como o livro dos 70. No caso, o protestante ele não aceita a Septuaginta, ele fala que não é válido. Mas o protestante herdou isso de quem? Ele pegou de algum judeu lá, de alguma região, de alguma linha judaica que influenciou o protestantismo. Influenciou lá Martinho Lutero a falar que os 70 não eram válidos. Por quê? A tradução dos 70 foi basicamente o seguinte: os judeus que estavam sendo dominados por gregos reuniram 70 rabinos a mando de um imperador, não lembro quem foi, se foi Alexandre o Grande, não vou me recordar agora. Mas o imperador mandou reunir esses 70 rabinos e falou assim: eu quero que vocês traduzam esses livros que vocês dizem ser sagrados para o grego. Ajudem a traduzir para o grego. E eles ajudaram. E esses 70, 71 ou 72, depende da teoria, cada um fala que foram 70, 71, 72, mas não muda que esses rabinos que traduziram para o grego, eles traduziram livros que, de acordo com outras denominações dentro do judaísmo, eles não consideravam como livros revelados, não eram aceitos como livros revelados. A Igreja, por bem, por ser dado como herança, como tradição, ela achou por bem colocar. Porque por mais que eles não sejam revelados, não sejam livros inspirados pelo Espírito Santo, dentro deles não assim, há nenhuma contradição. A Igreja simplesmente não pegou lá os livros e fez assim: pronto, são esses aqui. Não. Ela pegou, se reuniu, foi num concílio, não lembro qual foi, mas foi num concílio, viu lá, esses livros aqui eles não estão em contradição com o Antigo Testamento, muito pelo contrário. Eles até enriquecem nosso conhecimento histórico para poder entendermos o Novo Testamento. Você pode ver que o protestante ele não sabe quem eram os pais de Maria. O protestante ele não sabe quem eram os reis magos, porque isso, se não me engano, só diz lá nesses livros. Esse livro foi de Ruth, não lembro agora. Mas foi um livro que só tem na Septuaginta. A Igreja aceitou. E nós hoje temos a Bíblia como conhecemos, com os Fernando, 27 livros do Novo Testamento. Pode falar. não sei se você saberia explicar isso melhor, mas eu já ouvi falar, por exemplo, que a respeito do Septuaginta, entre as tribos judaicas que aceitavam, o Septuaginta, foram justamente essas tribos, foram os tipos de judeus na qual eles aceitaram a Nosso Senhor, como José de Arimateia, Eu acho que um dos exemplos mais claros era ele, que ele era, não sei se ele era rabino, que ele era, o José de Arimateia. Ele era um judeu muito praticante, mas que toda aquela tribo dele ali aceitaram o Nosso Senhor. Enquanto que as tribos de judeus que não aceitavam os Septuagintas são os judeus que condenaram a Nosso Senhor. Ou seja, são os judeus que existem até hoje. Você teria essa informação com clareza, se é isso mesmo, como que é? Eu não sei te informar, mas eu não acho impossível. Quando eu estou estudando a história da Igreja, vou te mostrar aqui.
Eu estou lendo esse livro aqui, Inclusive, assim, História da quando você Igreja. falou que muitos E. protestantes eles não aceitam o Septuaginta, Uhum. é justamente isso, né? Que eles aceitam os livros do Antigo Testamento, que eram dessas tribos judaicas, que condenaram Nosso Senhor. Ou É seja, porque, na verdade, os judeus, como a gente aprende, eles não tinham uma unidade. Eles não tinham unidade. Cada judeu iria acreditar em coisas diferentes. Por exemplo, tinha judeu que ele só acreditava no Pentateuco, entendeu? Eles não acreditavam nos livros dos profetas, tudo mais, só no Pentateuco. Já tinha judeu que acreditava. Cada judeu tinha uma vertente. Então, eles não tinham uma unidade quanto ao o que era canônico, o que era inspirado, divinamente inspirado, diferente do que a Igreja Católica definiu. A Igreja Católica definiu como canônico inspirado. Então, assim, essa teoria, não sei se é uma teoria, se é comprovado, ela não é de todo, assim, logicamente, né? Tô falando, eu não posso falar porque eu não tenho propriedade sobre essa matéria que eu não conheço. Mas, pensando logicamente, não seria estranho, né? faz um certo Isso ter sentido, né? acontecido. Não seria estranho isso ter acontecido. Justamente porque a igreja, ela se formou primeiramente em cima dos judeus. Então, o que aqueles judeus, né, foram trazendo como tradição deles foi sendo usado pela igreja. E pela lógica dá para se deduzir o que pode ter acontecido, entendeu? Inclusive, assim, isso eu escutei, não sei se foi numa palestra, no vídeo que foi, mas que era um conteúdo prolongado até, e que ele explicava desde lá do Êxodo, né? Aquela tribo que foram perseguidas no Egito, que saíram de lá. Ou seja, essas tribos aí, essa linha de judaísmo, foram judeus que, quando Nosso Senhor chegou, eles aceitaram Nosso Senhor. Enquanto os outros judeus que já estavam lá para Israel, que estavam perdidos por aí, foram judeus mais místicos, mais gnósticos, né? E que Sim. quando Nosso Senhor chegou, eles não aceitaram Nosso Senhor. Tem Então, desde esses. os primórdios já existia essas duas linhas de judeu, um judeu gnóstico Uhum. e um judeu autêntico, um judeu É, verdadeiro, que é o que era, aceitou Nosso Senhor. era o judeu mais exotérico. É o pessoal da Cabala. E isso, os É, cabalistas. os cabalistas, isso é um assunto que dá pano pra manga. Pô, dá pra conversar 3 dias sobre isso aí. Até Jesus ressuscitar de novo, porque, pô, não é brincadeira não. Não, é sério, essa questão dos judeus cabalistas aí é muita coisa, muito E é complicada. um negócio muito vivo até hoje. Eu tinha um amigo que ele era judeu, né? E assim, ele citava muito a Cabala. Eu te falei que ele utilizava de argumentos, né? E ele queria, de uma certa forma, comprovar que nosso Senhor não era Deus. Ele, por exemplo, ele dizia que todos os milagres que Cristo fez, curar cego, leproso, ressuscitar, isso daí faz parte de uma escola cabalista muito forte. Existem rabinos que fazem aquilo. Eles falam isso mesmo. Para eles é como o espírito, ele fala que Jesus era um homem iluminado, entendeu? Era um espírito bom. Assim, eu nunca vi um espírito bom que morreu e ressuscitou. Se eles conhecerem outra de Não, e Jesus, depois eu fiquei assim, pô, então se tem esses rabinos cabalistas que fazem tudo isso, por que, que o cara não inventou uma nova religião aí, né? não é? O novo Deus? Por que, que ele não ressuscita um homem a cada esquina? Também Que rabino cabalista é esse? não acabaram eles, só morreu em Jesus. Para eles morreu em Jesus. Mas é um assunto que dá pano pra manga. Agora, essa questão aí daqueles que seguiram Jesus e tal, parece, assim, tem um fundo que poderia ser verdade. Seguindo o pensamento lógico, poderia ser verdade isso aí. Não descarto a hipótese. Como eu falei, Porque eu a já igreja escutei surgiu dos isso judeus, antes. né? Eu já escutei isso antes, então eu queria mais fundamentar isso daí, né? Se é mesmo. Mas realmente é coisa assim que é muito pano para manga, né? Dá Tem que se muito. aprofundar bastante. Aqui a gente vai continuar agora falando sobre o Antigo Testamento, né? A partir do 121. Como você vê, o 120 ele é muito extenso, mas na verdade não é extenso, é porque ele descreve, né? Ele discrimina aqui todos os livros do Antigo e do Novo Testamento. Só isso. Ele dá a explicação de quem reuniu, que foi a igreja, e depois ele discrimina aqui. E agora ele entra, como pode dizer, propriamente nas escrituras, né? O Antigo Testamento, a partir do 121, mas vamos ter atento aqui para o número 122, que diz assim: com efeito, a economia do Antigo Testamento estava ordenada principalmente para preparar a vinda de Cristo, Redentor de todos. Embora contenham também imperfeitas e transitórias,
também coisas imperfeitas e transitórias. Os livros do Antigo Testamento dão testemunho de toda a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Neles encontram-se sublimes ensinamentos acerca de Deus e uma salutar sabedoria concernente à vida do homem, bem como admiráveis tesouros de preces. Nestes livros, enfim, está latente o mistério da nossa salvação. Então, assim, aqui ele diz que a gente vê de novo aquela palavra, oikonos, né, de economia, e ele fala justamente sobre essa questão, de que o Antigo Testamento ele vem justamente para iluminar o Novo. Por isso que um dos métodos de leitura da Bíblia é você começar pelo Novo Testamento. Porque se você ler o Antigo Testamento, você não vai entender do que ele se trata. Entendeu? Quando você lê o Antigo Testamento, você fica... Leia só o Antigo Testamento. Você vai ficar... Se você não conhece a mensagem do Evangelho, você fica perdido. Essa é a verdade. Ele não vai passar de um livro de, assim, de história, de ficção para você. Você vai ouvir falar de um homem idoso que foi dado a ele uma missão de reunir um monte de animal dentro de um barco e sair velejando pelo mundo porque vai ter um dilúvio. Tá, legal. Isso quer dizer o quê? Só que quando você entende que isso foi dado, essa missão foi dada a Noé, porque Deus tinha um projeto de salvação a partir dele, ele fez uma aliança a partir dele, e que essa aliança se concretiza em Cristo, então você começa a compreender. Você começa a compreender sobre essas realidades que o Antigo Testamento nos fala. Pô, por exemplo, quando você vê lá, pô, por que Deus chegou para Abraão? Abraão estava quietinho lá na casa dele, lá com a esposa, e do nada ele fala, ó, vem cá meu filho, pega tua família, pega tua esposa e vai para tua terra. Aí ele pega lá a Abraão e fala assim, ó, agora você tem que pegar teu filho, levar ele para aquele monte lá e matar ele. Se você não entender que isso se prefigura a vinda de Cristo, para você não tem sentido nenhum. O sentido que tem isso para você é mostrar simplesmente que Deus escolheu um povo, tá? Mas para que Deus escolheu um povo? Assim, porque ele vai salvar esse povo, beleza, mas quando é que vai ser essa salvação? Ninguém sabe. Mas nós cremos que veio um Messias. Senão a gente vai ficar igual um monte de judeus que ficam perdidos. Os judeus eles estão perdidos porque eles simplesmente creem no Antigo Testamento, né? E estão até hoje esperando um Messias que vai vir. Estão até hoje esperando a salvação eterna. Que, assim, um dia vai vir, claro, a segunda vinda de Cristo. Mas ele já veio. Ele já se fez carne. Então, o que basicamente fala nesse número 122 é isso, que para a salvação do homem, né, todo o Antigo Testamento prefigura a vinda de Cristo. Dizer que na segunda linha, preparar a vinda de Cristo, o Redentor de todos. Aí ele fala aqui sobre coisas imperfeitas, aí a gente lembra daquelas perguntas que a gente vê lá na aula, durante a semana, que a pessoa fala, não, mas por que Deus então permitiu que as pessoas pudessem ter filhos fora do casamento? Por que Deus permitiu que as pessoas se matassem? Então assim, apesar, né, embora contenha também as coisas imperfeitas, que são o quê? As coisas imperfeitas são as tradições humanas que Deus foi permitindo, para que o coração do homem fosse sendo amolecido com o tempo. Como eu falei uma vez na aula, Deus ele tem o poder de simplesmente chegar em você e te obrigar a amá-lo. Ele tem esse poder. Mas isso não é amor. Ele obrigar você a amar não é amor. Um pai não obriga um filho a amar. Ele constrói em você essa identidade de amor. Ele te dá essa liberdade. Você, quando ama seu marido, você, quando conhece seu marido, o marido, quando conhece sua esposa, ele constrói essa identidade com ela e ele a ama porque ele teve a liberdade de conhecê-la. O marido, ele teve a liberdade de dizer não. E a esposa, ele também. A esposa pode falar assim, não quero você. A mulher, né, antes de casar, pode falar, não quero você. Ela tem essa liberdade, vocês têm essa liberdade. Mas vocês escolhem se unir. Isso é amor. O amor é uma escolha. O filósofo Olavo de Carvalho fala isso. O amor é uma escolha. E é justamente isso, o amor é uma escolha. É você escolher ter filhos. É você escolher casar. É você escolher, às vezes, uma vida mais humilde,
para poder sustentar, né, a tua família, né? É você escolher mudar de cidade, de estado, enfim, mudar de emprego. É uma escolha. Você escolhe aquilo ali e você busca se esforçar pela sua escolha, porque você ama. A sua escolha envolveu o amor. E esse amor, ele foi planificado em Nosso Senhor Jesus Cristo. A figura do amor é o Cristo na cruz. Tem um memezinho que eu via muito no Instagram que era assim: o símbolo do amor não é o coração, é a cruz, né? O coração, ele pode representar o amor, aquele amorzinho carinhoso, bonitinho, mas o amor pleno é a cruz. O amor pleno é a cruz. Eu falava isso com uma menina hoje, falei, ela tá passando por uns problemas, uma conhecida. Aí eu falei pra ela, saiba que Cristo carregou uma cruz, né? Durante, no Calvário, ele sofreu, ele teve a sua via sacra ali, a sua via crucis. Ele chegou ao Calvário e foi morto. Isso a gente tem que passar. Mas no final, né, em 3 dias depois, a gente ressuscita. Se a gente carregar essa cruz com firmeza, a gente ressuscita. Porque essa é a finalidade do amor. É nós morrermos o nosso eu antigo, nossa imaturidade, nossas imperfeições, e ressuscitarmos logo após isso. Sermos pessoas novas, sermos pessoas planificadas por Cristo. Aí aqui diz no 123, os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. Então, nós veneramos o Antigo Testamento, assim como veneramos também o Novo Testamento. E por que nós veneramos? Porque o Antigo Testamento prefigura o Novo. Simplesmente por isso. O Antigo Testamento foi dado para que o homem fosse preparado para a vinda de Cristo. Nós herdamos isso, nós devemos isso a eles. Tanto que, não sei se vocês sabem, mas os pais da religião, né? Abraão, Moisés, Davi, eles são também, têm os seus títulos de santos. São Davi, São Abraão. Na verdade, não é são, porque os santos do Antigo Testamento, eles têm o título de santo. Então, independente de se começa com vogal ou consoante, é Santo Davi, Santo Abraão, Santo Moisés, Santo José do Egito. Então, assim, eles têm a sua veneração como santo. Claro que assim, a gente não vê muito, não é muito comum isso ser mencionado dessa forma, né? Mas não é errado isso. Eles são venerados como santos. Eles são venerados como santos. Então, sobre o Novo Testamento, diz o seguinte, a partir do número 125. Os evangelhos são o coração de todas as escrituras, uma vez que constituem o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Então, assim, eles são o coração da humanidade, na verdade. Aqui diz o coração das escrituras, mas eu vou mais além. Eles são o coração da humanidade. Eles são o coração da história, da natureza humana. Porque se o Novo Testamento, se o Evangelho, ele fala sobre a vinda de Cristo, que é a centralidade da figura humana, que é a centralidade da história humana, da natureza humana. Então, o Evangelho, ele é o coração da história humana, né? Tanto que é um divisor. O Evangelho é um divisor. Antes e depois do Evangelho. Antes e depois de Cristo. Número 126. Na formação dos Evangelhos, podemos distinguir 3 etapas. Primeira, a vida e o ensinamento de Jesus. Segunda, tradição oral. Terceira, os Evangelhos escritos. Por que aqui fala que divide nessas 3 etapas? Eu creio o seguinte, que essas 3 etapas elas são uma só. Claro que existe essa divisão pedagogicamente, mas eu trataria mais como se fosse uma só. Por quê? Porque os evangelhos escritos, né? No caso, a Bíblia. Os evangelhos escritos nada mais são do que, vamos dizer assim, uma concretização da transmissão oral. Número 2. Número 3, ele é uma concretização da transmissão oral. É uma oficialização, vamos dizer assim. É como eu estou transmitindo para vocês aqui agora. Para oficializar, eu começo a digitar tudo que eu estou falando. Eu escrevo, né? Vou lá e faço um livro, pronto. É a oficialização disso. E a vida do ensinamento de Jesus. Esse é o coração da coisa, porque a tradição oral fala sobre a vida e o ensinamento de Jesus.
E os evangelhos escritos, eles também falam. Então, assim, são uma coisa só. Eles dividem isso aqui categoricamente, mas como uma questão, assim, como eu falei, pedagógica, né, metodológica. Não assim como que existe essa divisão. Existe só por uma questão pedagógica mesmo, porque na verdade os três são a mesma coisa, né? Ou os três se fundamentam sobre a mesma coisa, sobre a mesma pedra. É, a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, número 128. A Igreja, já nos tempos dos apostólicos e depois constantemente sua tradição, iluminou a unidade do plano divino nos dois testamentos, graças à tipologia. Tipologia, como a gente pode entender aqui, tipologia é como se fosse um carimbo, né? Tipologia é como se fosse um carimbo. É, tipo é como se fosse, tipo isso, tipo aquilo, é mais ou menos isso, dá pra lembrar dessa forma. Mas é exatamente assim. Por exemplo, é, eu faço algo tipo minha mãe, eu faço algo como minha mãe faz. Então a tipologia, ela remete a gente à identidade, a um carimbo, a algo que é semelhante, que confirma através de um símbolo, vamos dizer assim, né? E é justamente isso que ele diz, ó. Iluminou a unidade do plano divino nos dois testamentos, com essa tipologia. O que isso quer dizer? Como o Antigo Testamento ele prefigura o Novo, um é o carimbo do outro, é a marca do carimbo. Você olha para o carimbo, né? Ele tem um desenho. E quando você olha para a marca que ele faz, ele está igual. Um faz referência ao outro. Então, assim, por exemplo, a gente ouve muito falar que Nossa Senhora é a segunda Eva, né? Nosso Senhor Jesus Cristo é o segundo Adão, justamente porque um prefigura o outro, porque um remete ao outro. Isso é até uma chave também de interpretação das escrituras, de um modelo analógico. Por exemplo, quando você fala assim, você vê lá, né, Moisés no deserto, foi dado a ele a missão de fazer uma serpente de bronze num cajado. A serpente de bronze, ela simboliza ali o Cristo, ela remete a Cristo. O cajado é o quê? O cajado é feito de madeira, né? Madeira da cruz. Então, assim, a gente vê essa tipologia em toda a Sagrada Escritura, do Antigo para o Novo Testamento. E essa é a chave do entendimento da unidade entre o Antigo e o Novo. Fala aí. Até porque tem uma passagem que fala justamente sobre isso. Se eu não me engano, nos evangelhos, Cristo faz essa. Se eu não me engano, quando ele começa a falar sobre que ele iria para a cruz, que ele iria morrer, depois ressuscitar, ele comenta. Se eu não me engano, ele fala que o Filho do Homem tem que ser levantado como Uhum. foi levantada a A serpente por serpente de bronze, Moisés. Isso Fala mesmo. mais ou menos sobre isso. Mas é. O próprio Cristo, ele fala sobre isso em algumas vezes. É que às vezes passa meio despercebido. Mas você lembrou bem. Ele mesmo fala que em tal profecia ou em tal aspecto lá, aquilo remetia a ele. Aqui na continuação, no 129, diz assim, ó, essa leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar a esquecer que este conserva seu valor próprio da revelação, que o próprio Nosso Senhor reafirmou. Aquilo que você acabou de falar. O próprio Nosso Senhor reafirmou. E aqui tá, eu vou até pegar a escritura aqui. 129, Marcos 12, 29 a 31. A gente já está quase encerrando. Deixa eu pegar a Bíblia online aqui. Bíblia Ave Maria. Evangelho de São Marcos 12, do 29. O que vem escrito aqui? Vamos ver. Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu espírito, todas as tuas forças. Eis aqui o segundo: amarás teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior do que estes não existe. Então, assim, aqui Cristo mesmo, ele fala da lei antiga, né? Ele fala ele mesmo faz a referência ao Antigo Testamento. Por quê?
aqui ele confirma que existe essa concretização do antigo com o novo. Diferente daquilo que os fariseus na época faziam, querendo contradizer as palavras de Cristo. Quando Jesus vai lá no Sermão da Montanha e começa a destrinchar todos os mandamentos, aquilo ali foi um escândalo, porque os fariseus interpretavam o modo deles a lei. E Cristo mesmo fala: eu não vim para mudar a lei, eu só vim para aperfeiçoar. Eu vim para ela ser cumprida, né? E eles não estavam cumprindo a lei. Justamente por quê? Porque a chave de interpretação está em Cristo. Você olha para a lei, você olha para o Cristo e olha para a nossa vida. Número 130 diz assim: a tipologia exprime o dinamismo. Perdão, deixa eu voltar um pouquinho antes aqui, porque eu gosto desse finalzinho aqui do parágrafo anterior. Segundo um adágio antigo, o Novo Testamento está escondido no Antigo. Eu adoro essa referência. Ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. O Novo Testamento está escondido no Antigo. E o Antigo é desvendado no Novo. Olha como é que essa relação é como se fosse marido e mulher, né? O marido e a mulher, eles se encaixam, né, de tal forma dentro do seu relacionamento domiciliar que um, né, revela um aspecto da vida do outro. Isso acontece mais em casais assim que estão anos de casado, mas o marido, ele revela aspectos da vida da sua esposa, na sua personalidade, eu quero dizer, de forma que a esposa também revela aspectos do marido que está escondido um no outro. Isso é natural. Quando um casal se conhece muito, o casal tem uma harmonia conjugal muito boa, isso é natural. O marido, ele revelar um aspecto da personalidade da sua esposa que ela não costuma apresentar. E a esposa também revelar esse aspecto. É como o Antigo e o Novo Testamento. Eles estão casados, eles estão unidos. E a esposa, perdão, e o Novo Testamento, ele se esconde no Antigo, né? Como diz aqui, ele se esconde no Antigo, porque, como eu falei, você vai lá em Abraão, que ia matar Isaac, e você vê Cristo, que está sendo levado para subir no monte, no Calvário, e ser imolado, como o cordeiro foi imolado depois por ele. Você vê, por exemplo, na figura de Adão. Do lado de Adão, da costela de Adão, saiu Eva. Assim como do lado aberto de Cristo saiu a igreja. Entendeu? Essas figuras, que são até um pouco simbólicas, né? Pra gente entender, elas são muito belas da gente conseguir vislumbrar. Não é fácil a gente enxergar dessa forma se a gente não tiver um padre, um bom sacerdote, que ele consiga transmitir aquela chave de interpretação daquela história do Evangelho ou do Antigo Testamento, que seja, dessa forma. Mas quando você vê isso, cara, é igual uma vez o padre Paulo Ricardo, ele falava assim, Eva, né? Eva é a mão do pecado. Então Eva, quando ela fecha a mão para a maçã, né, para receber a maçã, para pegar a maçã na árvore, ela fecha a mão para o pecado entrar no mundo. Cristo, ao ser crucificado, o prego entra na sua mão e a mão dele se abre para o pecado ser expulso do mundo, né, para libertar o mundo do pecado. Então, assim, essas simbologias, essas chaves de interpretação que a gente consegue fazer, essa tipologia, são belíssimas. E elas são justamente a chave de leitura e de unidade do Antigo com o Novo Testamento. Encerrando sobre a Sagrada Escritura, porque semana que vem a gente vai falar sobre a resposta do homem a Deus, né, que é o quê? O Credo. Vamos encerrar com a Sagrada Escritura na vida da igreja. E é sobre isso que eu quero falar hoje. É tão grande o poder e a eficácia encerrados na palavra de Deus, que ela constitui sustentáculo e vigor para a igreja, e para seus filhos, firmeza da fé, alimento da alma, pura e perene fonte da vida espiritual. Número 133. A igreja exorta com veemência e de modo peculiar todos os fiéis cristãos, e que pela frequente leitura das divinas escrituras aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo. Com efeito, ignorar as escrituras
é ignorar Cristo. Que belíssimo. Com efeito, ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Então, assim, ele diz que a igreja, ela exorta todos nós a fazermos essa leitura responsável, vamos dizer assim, essa leitura, como eu poderia usar uma palavra melhor, respeitosa, mas fica mais bonito, se enquadra melhor aqui, das Escrituras. E como nós faríamos essa leitura? É até uma proposta que eu faço a vocês. E garanto assim que os frutos disso são, sei lá, não tem dimensão. Como é que funciona? Vou dar um exemplo aqui de hoje. Vou pegar o evangelho de hoje. Eu costumo fazer assim. Isso é uma Lectio Divina. O que é Lectio Divina? Ela é uma leitura meditada da palavra. Existem lá os pontos da Lectio Divina. Eu não vou lembrar de cabeça agora porque eu sou muito ruim de ficar lembrando essas coisas. Mas enfim, você... É como uma vaca. Lembra da vaca? A vaca, ela come, né, a grama, ela mastiga, ela engole. Depois ela rumina, ela bota para fora de novo. Aí ela fica ruminando aquilo ali. Aí ela engole e digere, né? E aquilo gera nutriente para ela. A gente tem que ser assim também. Ler a palavra, meditar sobre a palavra, né? Contemplar aquela palavra. Porque não terça-feira. Meditar sobre aquela palavra, contemplar aquela palavra. E ao contemplar aquela palavra, aquilo digerir em nós e gerar energia, gerar um sustento para o nosso dia. Hoje, o Evangelho foi o Evangelho de São Lucas, né? Que diz o seguinte: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, tu serás atirado no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Pô, beleza, o que isso quer dizer? Quando você lê o Evangelho do dia, normalmente isso é bom ser feito de manhã. Você acorda, né, vai fazer sua higiene, ou enfim, acorda 10 minutinhos mais cedo, e você lê o Evangelho do dia. Quando você lê algum trecho do Evangelho que te chamou a atenção, não precisa ser o Evangelho inteiro. É até bom que não seja o Evangelho inteiro. Mas você pega um trecho do Evangelho que te chamou a atenção, um pequeno trecho, um versículo, às vezes nem um versículo, às vezes só uma pequenininha frase. No caso que me chamou a atenção hoje foi esse aqui, ó. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E você faz igual a vaca. Você fez o quê? Você mastigou o Evangelho. Você jogou para dentro o Evangelho. Agora você vai contemplar o Evangelho, você vai meditar. Você vai ruminar, igual a vaca. Eu peguei essa parte aqui, que foi a única parte que eu queria pegar. A parte que me chamou a atenção. Quando algo te chama a atenção, é como se fosse algo sendo revelado a você. E você medita isso na sua vida. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Por que me chamou a atenção? Que momento do meu dia que estou rejeitando a Cristo? Como é que eu estou rejeitando a Cristo? Essas perguntas que tem que ser feitas. Então você pega esse trecho do Evangelho, né, que te chamou a atenção, e você se questiona sobre ele no seu dia a dia. Por exemplo, eu vou trabalhar. Então, será que eu rejeito Cristo no meu dia? Será que eu rejeito a Deus no meu dia, no meu trabalho? Será que eu estou pecando no meu trabalho? Quando eu cedo a isso, eu estou pecando? Quando eu sou impaciente, quando eu estou vendo conteúdo impróprio? Então, assim, essas coisas que vão sendo um modelo de, como posso dizer, de uma meditação da Escritura no seu dia. É isso que é a Lectio Divina. É essa que é a proposta da igreja, né? Os padres, né, eles fazem isso, né? Muitos padres fazem isso constantemente, essa Lectio Divina. Quando eu faço lá no grupo do WhatsApp, aquela meditação que eu envio sobre o ponto de São José Maria, é justamente isso. Eu não costumo muito meditar o Evangelho, porque muitas vezes eu não consigo tirar um ensinamento doutrinal para o meu dia, um ensinamento moral. Mas ali sobre São José Maria é mais fácil, porque ele fala uma linguagem mais direta. Aí eu pego aquilo ali
e eu vejo o que eu faço, né, na minha rotina, o que eu faço no meu dia a dia, em que aquilo ali ele se concretiza, em que aquilo ali bate. Ou um aspecto da minha personalidade, um aspecto da minha vida, né, na educação dos meus filhos, no meu relacionamento com a minha esposa, em que aquilo ali é, existe o contato, em que é o contato entre aquilo que eu estou lendo e o que eu vivo. E esse contato que você pega e medita e vê o que você tem que melhorar e vê se você tem que piorar, não sei, mas enfim, você medita sobre aquilo. É isso que é a Lectio Divina, ou isso que é uma leitura meditada. Existem livros para meditação também, mas para quem gosta de ler Sagradas Escrituras, essa é a chave. E eu vou além. Não se sintam não se sintam acuados, vamos dizer assim, se você achar que você deve ler aquele mesmo versículo todos os dias. Porque às vezes tem uma passagem na escritura que ela, assim, ela te chama muito a atenção, ela é muito querida por você, vamos dizer assim. E essa passagem, ela está te comunicando a verdade. Então fica nela, eu só medito essa passagem a minha vida inteira, então medite ela, né? Por exemplo, eu gosto muito da passagem sobre Marta e Maria, porque ali tem um conflito da personalidade humana. A pessoa que quer se acalmar e se preocupar com o que importa, como Maria, e a pessoa que está agitada com o mundo, que está preocupada com tudo ao redor e não presta atenção que Cristo está ali, e Ele é o que mais importa. Então, assim, isso eu gosto muito de meditar. Toda vez que eu lembro que eu tô no meu dia, eu falo, caraca, eu tô igual Marta agora. Pô, era pra eu estar igual Maria, eu tô igual Marta, preocupado com um monte de coisa. Não, peraí, o que eu posso resolver aqui agora? Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Essa deve ser a nossa condução diária nessa chave de meditação. E caramba, aconteceu alguma coisa aqui. Agora esse. Como é que é esse negócio aqui? O Meeting tá com essa palhaçada de que com uma hora ele expulsa você do aplicativo. Mas, pessoal, é isso aí. É isso aí. Falei pra caramba, falei que essa aula ia ser rápida. Falei que essa aula ia ser rápida, mas não foi não. Foi mal. Eu tava falando disso, que agora o Meet tá expulsando a gente. Eu falo muito, aí ele me expulsa depois de uma hora. Mas assim, consegui encerrar o assunto em uma hora. A questão é essa, gente. Vamos diariamente tentar fazer esse exercício. É muito bom. Garanto que é muito bom. Quando eu boto lá a minha meditação sobre São José Maria, quem de vocês costuma ouvir, não se prendam naquilo. Eu tento até às vezes falar num aspecto geral e tal, mas é meio difícil. Às vezes aquilo não comunica a sua realidade. Mas leia aquilo ali que eu mando, leia a escritura do dia, né?
o evangelho do dia, ou o salmo também é muito bom para meditar, são muito bons. E se prendam àquilo, se prendam àquela verdade da Sagrada Escritura. As Escrituras são belíssimas, são perfeitas. E elas comunicam a nós algo muito pessoal, algo muito verdadeiro. Eu tenho certeza que fazendo esse exercício de meditar cada dia sobre as Escrituras, vocês vão colher frutos muito bons mesmo. É o que há de mais, vamos dizer assim, perfeito, né? Mais direto para a gente conduzir a nossa vida moralmente, espiritualmente, em cada dia, para a gente entender as verdades reveladas por Deus para nós. Tá ok? Alguma dúvida, alguma coisa a falar? Perguntas? Não? Pessoal, vamos encerrar com oração, que eu só reiniciei isso aqui para isso. Nosso auxílio vem em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Te agradecemos então, Deus, por mais um dia em que estivemos reunidos em teu santo nome. E pedimos que, pela intercessão da Virgem Maria, possamos nos fortalecer cada vez mais. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pessoal, Amém. desculpa aí por ter falado pra caraca aí hoje, tá? Nada. Mas Beleza? uma Foi boa bom, foi noite aí. produtivo. Fiquem com Boa Deus. noite, bom final de Boa noite, boa semana. noite. Vocês também. Até mais. Tchau, Tudo de tchau. bom. Até breve. Boa noite, tchau, tchau.